Fala galera, Ryu aqui, e eu não acredito que eu vou falar bem de um anime chinês. Eu não tive boas experiências com eles. Me lembro que muito tempo atrás eu vi um episódio de um anime chinês que basicamente era um monte de jovens sendo jogado em uma prisão por causa do consumo de internet. Bizarro. Infelizmente isso acontece na vida real também na China. Mas eu não fui muito adiante, eu achei bem trash. Tem um outro que eu vi, que era o Link Click. Cheguei perto de terminar a primeira temporada. Não é ruim, mas também não me satisfez tanto assim. Agora, esse daqui... Mano, a coisa é boa. Esse daqui, até agora, tá excelente. E o nome dele é To Be a Hero X. Um anime chinês de super-herói que está rolando nessa temporada. E, mano, ele tem uma animação bem similar ao que é usado em Arcane. Tem cenas em 2D aqui também, geralmente é muito mais na parte da ação, na parte do combate. Mas aqui o que me surpreendeu de verdade é o roteiro. Roteiro de super-heróis bom, quem diria? E eu vou comentar sobre, mas antes disso, é claro que eu vou fazer o meu merchan. Deixe o seu like para ajudar o vídeo aí para frente. Se inscreva se você não for inscrito, estamos quase chegando nos 1000. E ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Bom, o anime conta a história de Lin Lin. Nesse mundo, os super-heróis existem e são muito populares. Eles são celebridades aqui. E toda celebridade precisa de uma equipe de marketing. E é aí onde entra o nosso protagonista nesse começo. Ele trabalha produzindo as propagandas para os super-heróis. Mas o chefe mala dele não gosta dos projetos dele. O pessoal mais acima também não gostou. E ele é demitido e quase se escala para o Vasco. Lin Lin, ele tem na cabeça dele que todo mundo pode ser um super-herói. Só que a vida dele não vai muito bem. Até que acontece o seguinte. Existe um super-herói popular que é o Nice. E ele namora a heroína que ele gosta também. E aí, na cena mais cômica e do nada possível, o Nice passa na frente dele em cima do prédio. E o Nice se escala para o Vasco. E aí toda a equipe que geria o Nice, eles pegam o Lin Lin. Eles descobrem que o Nice morreu. Eles notam que o Lin Lin é um parecido com ele de rosto. E eles falam, você vai ser o substituto. A gente não pode perder esse super-herói. Ele é uma marca muito grande da nossa empresa. Então você vai substituir ele. E aí ele começa a fingir ser o super-herói. E aí a gente é apresentado para o sistema de poder desse mundo, que é na base da confiança. Conforme o público vai acreditando em você, os seus poderes nascem. E no caso, quanto mais o público acreditar que o Lin Lin é o Nice, mais próximo ele se torna do Nice. Ele vai conseguindo os poderes dele, consegue voar, tudo isso. Mas uma coisa que parece muito boa a princípio, começa a parecer uma bela de uma prisão. E, mano, isso é recorrente nessa parte inicial e culmina num quarto episódio lindo. O Lin Lin gosta de uma heroína chamada Moon. E ele tem ela como a ídolo dele. E eles vão para um programa de auditório e eles são interrogados por um super-herói. O cara é super inteligente, hacker e essas coisas. Ele descobre que o Nice, na verdade, é o Lin Lin. E ele vai perguntando sobre a Moon coisas que ninguém sabe, pra tentar desmascarar o cara. E aí, na verdade, ele sabe porque ele fez todas as propagandas. Inclusive, nesse programa, ele se declara pra ela. E aí ele tenta desmascarar mais uma vez, dessa vez chamando o chefe dele. E o chefe dele é o tipo de cara que coloca as outras pessoas pra baixo. E ele tentou fazer isso com ele. E é nesse momento que tem esse jogo de a confiança sendo quebrada, mas finalmente supera essa falta de confiança gerada pelo antigo chefe dele e derrota ele numa cena de ação em 2D. Que ficou muito legal. Mas é também... Tem uma coisa que eu não gosto em To Be a Hero X. E eu já vou chegar nela. O Nice e a Moon moram juntos numa torre feita para os heróis. E agora o Lin Lin vai morar junto com ela. Só que nesse final do primeiro episódio tem um cliffhanger que a Moon aparece morta. Aí você fica pro segundo episódio, uau, o que é que aconteceu aqui? E aí, no dia seguinte, nada, ela tá vivinha da Silva, fazendo os exercícios dela, ficando mais gata do que ela já é. Normal. O anime até começa com ele pensando na morte dela, mas nada. Foi um cliffhanger safado. E aí nesse segundo episódio a gente descobre a personalidade dela, que ela tem uma personalidade muito mais selvagem. Ela faz uma personagem muito mais fofa na frente de todo mundo, mas na verdade ela não é tão assim e ela já tá pé da vida com o trabalho de fingir que namora o Nice. E ela descobriu rapidinho que o Lin Lin não é o Nice, porque é bem diferente e ela já sabia que o Nice não conseguiria responder as perguntas sobre ela. E é impressionante, o Lin Lin conheceu ela fofa, conheceu ela selvagem e continuou gostando. Tem até um outro negócio que eles trabalham aqui. A percepção do público afeta o poder dos heróis. No caso da Moon, ela era uma influência de viagem no começo.
E por causa que toda hora ela estava em um lugar, a confiança do público dela acabou dando a ela o poder de se teletransportar. Mas depois que ela se aproximou com Nice e o público shippava ela, o poder dela começou a só funcionar para ela ir para perto do Nice. Então acaba sendo ruim até mesmo para ela ser uma heroína. E isso não é planejado, funciona conforme o público quer. E a chefia, ela quer que eles se deem bem. Então ela tranca os dois no apartamento, ela faz uma fogueira pra comer. Mas como o Lin Lin é diferente do Nice ainda, ele tá cada dia mais perto do Nice, mas ele ainda tem a personalidade dele. E eles começam a estar mais próximos. E aí durante esse episódio eu pensei, rapaz, ele vai ficar com a garota assim? Fácil? Mas ela não quer ser uma heroína, então eles bolam um plano pra que ela se aposente. E como uma heroína pode se aposentar sem se aposentar, fingindo a morte dela. Então eles bolam um casamento. No caso, é tudo armado nisso aqui. É tudo armado. Existem vilões nessa história, mas existem vilões falsos. A empresa simplesmente finge que aconteceu alguma coisa aqui só pra fazer um teatrinho pro público da morte da Moon. E aí chamaram um vilão. E esse vilão chega no casamento parecendo que ele queria alguma coisa com o Nice. Eu pensei na hora isso. Parecia até que ele tava cobrando o antigo namorado. Mas o que acontece era o seguinte. Ele era amigo do Nice. Eles entraram junto nessa de ser herói. Só que o Nice acabou como herói e ele acabou como vilão. Porque era o que a empresa queria. O cara não tava acreditando que esse daí era o Nice. Não conseguiu enganar ele. Ele é o melhor amigo do cara. Então ele sabia. E o cara falou, não, o Nice morreu mesmo. E aí o Lin Lin enfrenta ele e derrota. E a Moon acaba fingindo a própria morte. O Lin Lin conversa com o público pedindo que depois da morte dela que realmente todos desejassem que ela se tornasse livre. E aí o público desejando isso, o poder dela destrava e ela pode ir para onde ela quiser. Ela tá com um portal indo para uma ilha e o Lin Lin, naquele momento ele poderia simplesmente dizer para ela não ir, mas ele não fala nada. Ela pergunta, e o que você realmente quer fazer? E tá na cara que ele quer falar com ela e quer que ela não vá. Só que aí a TV na hora fala que o Nice pretende entrar no top dos heróis. Ela fala, entendi. E ela vai pra ilha, deixando a arma dela. Ou seja, não tem volta. Mano, que final foi esse? Foi muito bem feito. Eu amei esse final. Eu gostaria que eles ficassem juntos, mas esse final amargo foi... é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas enfim. Tem um terceiro episódio. Esse episódio foca mais nos poderes serem uma prisão. Tem um cara que o poder dele é... O cara é um homem de aço, basicamente. Ele não toma dano de nada. Ele era um bombeiro, ele salvou uma garota de ser esmagada, sendo resistente, tendo super força. Só que graças à percepção do público de que ele sempre se mantém em pé, ele acaba ficando com as pernas presas. Ele não consegue nem agachar. E isso torna a vida dele um inferno. Ele não consegue nem cagar direito. Na verdade até dá, né? É só fazer em pé. Olha a merda que é. E essa garotinha que ele salva acaba se tornando a vilã da história. E o que ela faz, como o poder daqui gira em torno da confiança, é que ela tenta quebrar a confiança do público nele. E depois no final é revelado que ela só queria que ele fosse visto como humano. Ela consegue desfazer a confiança do público nele e ele se torna uma pessoa normal finalmente. Ele tá feliz da vida porque a pressão dele de ser um herói acabou. E é um episódio importante pro Nice, porque o cara no final fala que ele deveria ser ele mesmo e não fingir ser outra pessoa. O que é que ele tá fazendo? E aí, no quarto episódio, aquele cara do primeiro, que ele é o hacker, o cara tem informação de tudo, ele sequestra a Moon e ele pede pro Nice ir até ele. Só que nessa hora, o público pensa que a Moon está morta e o público acha que é uma armadilha. Então, o público fala pro Nice não ir. E aí, o poder da confiança tá começando a travar ele. E aí eles mandam um boxeador atrás desse cara. O Nice não pode fazer, mas a Moon tá sequestrada. Então eles mandam um herói pra fazer isso. E o cara era um ex-boxeador. Esse hacker, na hora, ele pega um podre dele de que ele era um boxeador que usava soco inglês nas lutas pra quebrar a confiança dele, e ele conseguiu fazer isso e derrota o cara. Aí você vê que esse poder da confiança é muito frágil. Uma vez que você perde a confiança, acabou. E o Lin Lin acaba destruindo a imagem dele de Nice. Ele resiste a esse poder da confiança e ele vai desfazendo o visual dele de Nice. E aí o poder da confiança não funciona mais. E ele vai até o prédio sem nada, sem poder nenhum. Toma uma porrada desse cara aí.
Esse cara aí gosta de explanar quem é falso. Ele tem esse negócio de buscar a verdade e revelar as mentiras. E aí o Lin Lin tá todo quebrado, mas ele começa a revidar a porrada. E aí o público vai formando confiança dele, não por ser o Nice. O público descobre que ele não é o Nice, que é tudo mentira, que o Nice tá morto, mas o público começa a gostar do Lin Lin e acaba confiando nele. E aí o cara começa a gerar poder sendo ele. E aí derrota o cara na moqueta, velho. Eu gostei, ficou muito legal isso. E ele acaba virando um super-herói próprio. O nome é The Commoner. Tipo, a tradução ficaria o plebeu. O nome encaixou perfeitamente. E ele acaba entrando no ranking dos heróis também. E essa Moon é falsa. Era um robô que ele fingiu que era. E aí o cara... Você odeia quem é falso e você dá uma mentira dessa? Mas... Lembra aquilo que eu disse que eu odiava em To Be a Hero X? Eu te falei do cliffhanger do primeiro episódio. Foi um cliffhanger legal, mas o problema de você usar isso mais de uma vez é que você vai começar a não sentir nada quando o roteirista, o diretor, faz isso múltiplas vezes. Eu tive isso com o Oshinoko. A partir do meio da história, mais ou menos, o Oshinoko fica usando cliffhangers no mangá o tempo todo. O tempo todo não. Mas fica usando vários cliffhangers de que vai acontecer alguma coisa realmente séria e acaba não acontecendo nada. E aí o que acontece é que quando acontecia alguma coisa que era um cliffhanger, uma coisa muito tensa, que poderia ser algo muito sério, eu ficava, é bait, não vai acontecer nada. É esse o efeito que tem quando você usa essa técnica várias vezes. E nesse quarto episódio usaram um cliffhanger de novo. No caso aparece a Moon na ilha deserta, tentando sair dela. E ela não consegue nem mandar carta por garrafa, porque a maré traz de volta. Inclusive, o Lin Lin usa a arminha para chegar até ela. Só que quando vai terminar deles juntos, ela toma um headshot na cabeça. E aí você fica, hã? Mas que? E aí aparece um outro cara, é um cara que aparece na abertura, mas o que eu pensei na hora é, mano, é bait. Pode não ser, a Yamun tá morta. Aí seria realmente trágico. Porque é foda, porque eu gosto dos personagens, mas eu acabo tendo um certo bloqueio de sentir alguma coisa, porque pode ser simplesmente um bait e a história esteja me enganando de novo. Tirando isso, eu tô gostando muito da história de To Be a Hero X. Gosto da abertura de To Be a Hero X, que é mais em 2D. Inclusive, eu prefiro em 2D, tá? Eu gosto bastante dessa arte em 2D que tem na abertura. Se o anime fosse todo como a arte da abertura, estaria perfeito. Mas não tá ruim o 3D aqui. O 3D não é travado e acaba se tornando uma boa animação. Pelo menos ao meu ver, o começo tá bem feito. Mas depois desse episódio, eles começam um outro arco explicando um outro herói. Só tem um episódio até agora, mas eu pretendo trazer quando tiver mais informações sobre. E é claro, se vocês quiserem, então deixe nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre To Be a Hero X? Comentem aí, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva se não for inscrito, ative o sino de notificação. Eu fico por aqui e até mais, tchau!